Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 25 de agosto. O Conselho Nacional de Justiça afasta desembargador Eduardo Siqueira do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele vai responder processo disciplinar após humilhar guarda municipal e rasgar multa por não usar máscara em Praia de Santos. Este é um dos destaques de hoje. Você confere também. Número de processos pendentes na Justiça brasileira cai pelo segundo ano consecutivo. Supremo estende a deficientes auditivos o direito à isenção de IPI na aquisição de automóveis. Força-tarefa da Lava Jato denuncia ministro do TCU, Vital do Rego Filho, por corrupção e lavagem de dinheiro. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira. O magistrado teria humilhado e intimidado o guarda municipal ao ser flagrado sem máscara. O CNJ abriu procedimento administrativo disciplinar para investigar o caso. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, foi flagrado sem máscara ao caminhar numa praia de Santos, no litoral do estado. Nestas imagens, ele aparece rasgando a multa. Além disso, teria humilhado e intimidado o guarda municipal. Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, um rapaz. O plenário do Conselho Nacional de Justiça analisou 2 reclamações disciplinares e um pedido de providências contra o desembargador. As iniciativas partiram de um grupo de advogados da Corregedoria Nacional de Justiça e da Associação de Guardas Municipais do Brasil. O advogado Fábio Grossi disse que a atitude do desembargador em intimidar o guarda com o cargo que ocupa põe em risco a magistratura nacional. A prática lastimosa da carteirada. O desembargador reclamado deve crescer a consciência de que seu poder se limita aos autos que julga. Seu poder se limita às paredes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O advogado Eduardo Alckmin pediu que o CNJ parasse a transmissão do julgamento pelo YouTube, alegando segredo de justiça. Mas o presidente Dias Toffoli negou. O ministro Humberto Martins lembrou que as sessões de julgamento são públicas, segundo decisão do Supremo. O advogado, então, contextualizou o caso em defesa do desembargador. Houve em Santos, isso hoje já está superado, mas uma discussão sobre a obrigatoriedade de uso de máscara para quem faz exercícios físicos na praia. É verdade, a própria questão de uso de máscara, reconheçamos, foi objeto de grandes debates e muitos defendiam que era exagerada a exigência da máscara por conta de não ser uma proteção efetiva às pessoas. E há dúvida ainda, não digo eu, mas há pessoas que ainda duvidam. E é notório, até o presidente da República entrou nessa discussão. O relator do caso e corregedor nacional de justiça, ministro Humberto Martins, votou pela abertura de procedimento administrativo disciplinar com o afastamento do desembargador. Que acatado o voto pela instauração de processo administrativo disciplinar, pelo colendo plenário do Conselho Nacional de Justiça, em desfavor do magistrado reclamado, Eduardo Siqueira, entendo pela necessidade de afastamento cautelar, pela forma abusiva, pela forma agressiva, pelo abuso como tratou o agente de segurança, o agente na defesa do estrito cumprimento do dever legal, pela forma de violação aos direitos e à dignidade da pessoa humana e pela forma como utilizou do cargo de desembargador para afrontar, inclusive, a própria cidadania. Todos os conselheiros acompanharam o voto do relator no processo que correrá sob sigilo. A unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do voto do relator, deliberou no sentido da abertura do PAD com afastamento. Na sessão do CNJ desta terça-feira também foi apresentado o relatório final das atividades do Grupo de Trabalho para Eficiência Judicial e Segurança Pública. A equipe, coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi criada para planejar a atuação do judiciário no setor. A criação de varas especializadas no crime organizado é uma das sugestões que foram apresentadas pelo grupo de trabalho. O ministro Alexandre de Moraes destacou a importância da colaboração entre a Justiça e os demais órgãos de segurança. Não há instituição
que tenha mais informações sobre o crime e sobre o crime organizado que o Poder Judiciário. A necessidade que há é o cruzamento dessas informações. É um banco de dados que possibilite, a partir da utilização de inteligência artificial, de cruzamento de dados. E esses cruzamentos de dados com palavras-chave possibilitam e vão permitir que essas informações passadas para a Polícia Federal, para as polícias civis, acarretem um combate mais efetivo da criminalidade organizada. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, observou que o quadro da violência no país impõe à justiça ações cada vez mais eficazes. Os altos índices de violência registrados denotam um quadro de insegurança jurídica pública. Números alarmantes de homicídios e crimes violentos, sobretudo aqueles relacionados ao tráfico de drogas, impelem a sociedade a clamar por mais segurança e mais cidadania. O Poder Judiciário brasileiro vem sendo convocado a contribuir com soluções efetivas para enfrentar o problema, tendo em vista que parte desse problema se relaciona com os gargalos do sistema penal. Também hoje, o Conselho Nacional de Justiça divulgou o relatório Justiça em Números 2020. Um dos destaques é que o número de processos judiciais pendentes em todo o país caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, houve uma redução no estoque processual da Justiça brasileira, com um total de 77 milhões e 100 mil processos em tramitação até o fim de dezembro. A redução foi de aproximadamente 1,5 milhão de processos aguardando solução definitiva. Em termos absolutos, o número de casos pendentes de 2019 é próximo ao de 2015. Esse é o segundo ano consecutivo de queda no número de casos pendentes. O número de processos baixados atingiu o maior valor da série histórica no ano de 2019, 35,4 milhões de casos. Em comparação com 2018, o número de casos solucionados aumentou em 11,6%. Nosso Poder Judiciário é certamente um dos mais produtivos do mundo, se não o mais produtivo. E um dos únicos que tem essas estatísticas em âmbito nacional. Para que se tenha uma ideia de quanto a nossa produtividade é elevada, destaco aqui dos dados já demonstrados alguns dados. Dados também de outros países para comparar. Dados da Comissão Europeia de Eficiência da Justiça, os quais apontam que a produtividade média em países como Itália, Espanha, França, Portugal e Alemanha, cujos sistemas de justiça possuem semelhanças com o brasileiro, variam de 50 a 900 casos solucionados por magistrado por ano. Houve aumento de 17% no número de processos solucionados. Esse índice é resultante do desempenho das justiças estadual e federal, que atingiram as maiores produtividades da série histórica, com aumento de, respectivamente, 13% e 22% dos processos baixados. Em 2019, ocorreu a menor taxa de congestionamento da série histórica, 68,5%. Aproximadamente 31,5% de todos os processos que tramitaram foram solucionados. O relatório aponta o maior índice de produtividade dos magistrados desde 2009, 13%, com média de 2.107 processos baixados por magistrado. O índice de produtividade dos servidores da área judiciária também cresceu, verificando média de 22 casos a mais baixados por servidor em relação a 2018. As execuções fiscais, principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário, foram destaque. Em 2019, foram recuperados cerca de 47 bilhões e 900 milhões de reais como resultado dessas execuções. A Justiça Federal é a responsável pela maior parte das arrecadações, sendo o único ramo que retornou aos cofres públicos valor superior às despesas. Quando o assunto é conciliação, no ano passado foram homologadas quase 4 milhões de sentenças de acordos. A maior parte foi promovida pela Justiça do Trabalho. A Justiça Estadual apresentou aumento no número de centros judiciários de resolução de conflitos e cidadania, que chegaram a 1.284 unidades em 2019.
Sobre a virtualização da justiça, 9 em cada 10 ações judiciais foram iniciadas em um computador, um celular ou um tablet. 10 anos antes, a proporção era de 1 a cada 10. Foi registrado um volume recorde de 23 milhões de processos novos eletrônicos, apresentados entre janeiro e dezembro do ano passado. O resultado é considerado todo o acervo atual de processos judiciais que tramitam na Justiça, apenas 27% são de papel. Em 2009, a proporção de processos virtuais que ingressavam na Justiça era apenas de 11,2%. O acumulado de ações virtuais desde 2009 alcançou em 2019 a marca de 131 milhões de casos. O Poder Judiciário brasileiro caminha no rumo certo, se aprimorando em eficiência, transparência e responsabilidade, conforme evidenciado por mais um ano de melhoras sem precedentes nos indicadores de desempenho e de produtividade de todo o Poder Judiciário. Esse é o nosso trabalho. Quem ganha é o jurisdicionado e a sociedade brasileira como um todo, que podem contar com o Poder Judiciário cada vez mais comprometido com a realização efetiva da justiça e da paz social. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento que discute a legalidade de acordo de colaboração premiada de acusados de organização criminosa na Operação Publicano, caso que investiga crimes contra a administração pública supostamente praticados por auditores da Receita Estadual e empresários. O julgamento, que ocorreu por videoconferência, foi retomado com a ministra Carmen Lúcia, que votou no sentido de manter a legalidade do acordo de colaboração premiada. Peço vênia para adotar uma compreensão diversa, no sentido de não ter uma ilegalidade decorrente de indicativo seguro de vício de consentimento na celebração do acordo do aditivo. E o que está em jogo, como Vossa Excelência afirmou, ministro Gilmar, é o aditivo. Mas a questão posta me parece que recebeu uma solução judicial fundamentada. Houve o tumulto processual causado mesmo pelo colaborador, a busca de rediscussão para chegar a um outro deslinde, mas me parece que aqui, neste caso, não seria o melhor local nem o melhor caso para discutir a questão dos terceiros. O mesmo entendimento foi ressaltado em sessão que ocorreu em maio pelo ministro Edson Fachin. Ele destacou que não viu ilegalidade no trâmite jurídico e que é inviável a contestação de acordos de colaboração premiada por terceiros, por se tratar de negócio jurídico extremamente pessoal. Já o relator, ministro Gilmar Mendes, votou no sentido de declarar a nulidade do acordo e, por consequência, reconhecer a invalidade das declarações incriminatórias, voto que foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Com o empate entre os ministros da segunda turma, no caso que trata de matéria penal, prevaleceu o voto do relator ministro Gilmar Mendes, que se manifestou em favor do pedido apresentado pelos investigados. O caso foi parar no Supremo em razão de ação em que Gilberto Favato e Antônio Carlos Ovato, fiscais suspeitos de corrupção, alegaram que Luiz Antônio de Souza, um outro auditor que os delatou em 2015, teria mentido. Diante do fato e pelo delator ter cometido novos crimes, o acordo foi rescindido. Mas um segundo acordo foi firmado com o Ministério Público do Paraná. Na sequência, por maioria, os ministros da segunda turma autorizaram que a defesa do ex-presidente Lula tenha acesso a trechos da delação do ex-ministro Antônio Palocci, que citam o petista. Os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski votaram em favor do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente, vencido o ministro Edson Fachin, relator do caso. Os trechos autorizados não incluem informações sobre eventuais diligências que estejam em andamento. E a seguir, Força Tarefa da Lava Jato denuncia ministro do TCU, Vital do Rego Filho, por corrupção e lavagem de dinheiro. Em instantes. A Constituição é a lei maior de um Estado soberano e serve de bússola para o comportamento das pessoas físicas e a atuação das pessoas jurídicas que estão no respectivo território. Todas as normas vigentes e autoridades constituídas estão sob seus ditames.
O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, foi denunciado hoje por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A acusação é de que ele teria recebido propina enquanto era senador e presidente da CPI da Petrobras. Vital do Rego teve 4 milhões de reais em bens bloqueados. A operação foi baseada em informações repassadas por Léo Pinheiro, executivo da OAS, em acordo de colaboração premiada. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Brasília, João Pessoa e municípios paraibanos. O objetivo de mais essa fase da Lava Jato é aprofundar as investigações relacionadas à participação de intermediários no recebimento de propinas pagas pelo cartel das empreiteiras em favor do ex-senador Vital do Rego Filho, na época em que ele exercia a presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras, instaurada no Congresso Nacional em 2014. De acordo com o Ministério Público Federal, a CPI no Senado teve 11 reuniões e ouviu 16 pessoas, e a CPMI teve 26 reuniões e 12 depoimentos. Nenhum empreiteiro foi convocado ou ouvido. De acordo com a denúncia do MPF, Vital do Rego recebeu 3 milhões de reais de Léo Pinheiro, então presidente da OAS, para que os executivos da empreiteira não fossem convocados para depor na CPMI e na CPI do Senado. Vital do Rego é ministro do Tribunal de Contas da União desde fevereiro de 2015. A denúncia foi apresentada à Justiça Federal em Curitiba porque ele não tem foro privilegiado. A sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral começa daqui a pouco, às 7 horas da noite. Repórter Henrique Amaral tem mais informações sobre a pauta de hoje, direto do TSE. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O destaque da sessão de hoje está na pauta administrativa. O ministro Og Fernandes deve apresentar voto vista na consulta que trata sobre a distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também de tempo de propaganda no rádio e na televisão para candidatos negros. Na sessão administrativa, ainda estão previstas consultas sobre desincompatibilização de professores temporários da rede pública de ensino, também de impulsionamento de conteúdo na internet. Já na pauta jurisdicional, o plenário deve continuar o julgamento de um recurso que pode cassar os mandatos de prefeita e vice da cidade de Várzea Grande, em Mato Grosso. Eles são acusados de realizar gastos superiores ao limite legal em ano de reeleição. E William, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida já pode se habilitar na Justiça Eleitoral para votar em outra sessão do seu município. O prazo vai até 1º de outubro. São esperadas mais de 147 milhões de pessoas para as eleições municipais deste ano, adiadas para o dia 15 de novembro por causa da pandemia. Desse total, mais de 1.150.000 declararam necessitar de algum tipo de atendimento especial, um crescimento de 93,58% em relação às eleições de 2016. A partir de 2018, tomaram conhecimento disso. Então, acredito que esse seja um dos fatores pelos quais há um aumento da procura por essas sessões especiais. Mas eu creio que a partir do momento em que for divulgado nas emissoras de rádio, TV e nas redes sociais, a procura será grande. Por isso, é preciso ficar atento caso haja a necessidade de votar em outra sessão ou local de votação. Muitas vezes, essa transferência se deve ao fato de determinada sessão ser mais acessível ao eleitor, como a presença de rampas para facilitar o acesso, por exemplo. Mas há outros motivos também. Fica mais próximo à minha casa, né? Porque onde eu votava era 2 quadras distante, eu tinha que andar um pouquinho a mais. Porque nem sempre eu vou ter uma pessoa para estar comigo e eu sou muito independente. Este ano, por causa da pandemia, o procedimento poderá ser feito pela internet ou presencial. Vai depender das regras de cada estado. Então, você precisa entrar em contato com o seu cartório para saber a forma que será adotada. O prazo para se habilitar na Justiça Eleitoral para votar em outra sessão ou local de votação do município vai do dia 25 de agosto a 1º de outubro. Mas não são apenas as pessoas com deficiência que estão nesse grupo. Estão na lista também
presos provisórios e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, bombeiros, policiais ferroviários federais, agentes de trânsito e guardas municipais que estiverem a serviço no dia da eleição. Além deles, os mesários, os juízes, servidores e promotores da Justiça Eleitoral designados a trabalhar durante a votação. E o Supremo Tribunal Federal estendeu a deficientes auditivos o direito à isenção de IPI na aquisição de automóveis. No julgamento no plenário virtual, a maioria dos ministros reconheceu a omissão inconstitucional em relação aos deficientes auditivos da lei que trata da isenção do imposto sobre produtos industrializados. O Supremo deu prazo de 18 meses para que o Congresso adote as medidas necessárias para suprir a omissão legislativa. Enquanto isso, o benefício que é dado a pessoas com deficiência física, visual e mental e também com transtornos do espectro autista também deve ser aplicado aos deficientes auditivos. E no próximo bloco, Justiça do Espírito Santo torna réu tio acusado de violentar sobrinha de 10 anos. Em instantes. A Constituição Federal é um importante documento que faz a mediação dos conflitos entre a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. Ademais disso, traz o rol de direitos e garantias individuais, os direitos sociais, elementos importantíssimos para a superação das desigualdades, para a distribuição da riqueza e da justiça social no nosso país. A Justiça do Espírito Santo aceitou denúncia contra o tio acusado de violentar a sobrinha de 10 anos. A menina ficou grávida e, depois de decisão judicial, interrompeu a gestação. O homem passa a responder agora como réu por estupro de vulnerável. Se condenado, pode cumprir pena de até 15 anos de prisão. O suspeito está preso desde a semana passada na penitenciária de Vila Velha. Ex-recepcionista de um hotel em Niterói, no Rio de Janeiro, não pode ajuizar a ação na cidade de Atalaia, em Alagoas, onde mora. A decisão é da 8ª turma do TST. De acordo com o processo, a recepcionista foi demitida grávida quando trabalhava em um hotel em Niterói, no Rio de Janeiro. Após a dispensa, a profissional ajuizou reclamação trabalhista na Vara do Trabalho de Atalaia, em Alagoas, que aceitou os pedidos. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas. Segundo o TRT, a reclamação deve ser ajuizada no local que mais beneficia o trabalhador, conforme os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça. O hotel, então, recorreu ao TST, reiterando a incompetência territorial da Vara de Atalaia para julgar o caso. O hotel alegou ainda que a recepcionista deveria ter feito a reclamação em Niterói, onde foi contratada para trabalhar. Por isso, a empresa pediu a nulidade da sentença e a remessa do processo a uma das varas do estado do Rio de Janeiro. O caso foi julgado em plenário virtual no TST pela 8ª turma. A relatora, a ministra Dora Maria da Costa, ressaltou que o tribunal consagrou o entendimento de que prevalecem os critérios objetivos na fixação da competência territorial, conforme estabelece o artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo diz que a competência é determinada pela localidade onde o empregado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro, o que não era o caso. Dessa forma, por unanimidade, os ministros entenderam que a recepcionista do hotel de Niterói não pode ajuizar ação em Atalaia, Alagoas. No Supremo Tribunal Federal, a nossa consultora jurídica Karina Sgoloto traz os detalhes das ações em julgamento. Olá, boa noite. Nesta quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão que ainda acontece por meio de videoconferência. E na pauta dirigida para esta quarta-feira, 4 ações da relatoria do ministro Gilmar Mendes, com a possível retomada desse julgamento conjunto, que foi iniciado no dia 12 de agosto, quando então foi feito o relatório dessas ações, sustentações orais e a suspensão do julgamento para a retomada do voto do ministro relator e os demais ministros na sessão plenária do dia 25 de agosto. Trata-se, nessas 4 ações, de uma discussão envolvendo a reforma trabalhista de 2017, que alterou a CLT para determinar como índice de correção monetária, tanto para créditos trabalhistas como para depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, o índice da TR, a taxa referencial. Nas ADCs, o que se busca é a confirmação da constitucionalidade
deste índice para a atualização monetária desses cálculos. E na ação direta de inconstitucionalidade, nas ambas propostas pela Anamatra, o que se busca é a declaração da inconstitucionalidade sob a alegação de que esse índice não reflete verdadeiramente o índice da inflação e que, por isso, deve ser declarado inconstitucional. No finalzinho de junho deste ano, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em todo o território nacional, no âmbito da Justiça do Trabalho, em que se discutia esse índice aplicado em razão da reforma trabalhista, até que o julgamento fosse concluído. A promessa, portanto, é da retomada desse julgamento dessas 4 ações amanhã, com o voto do ministro relator Gilmar Mendes e dos demais ministros, exceto o ministro Luiz Fux, que se declarou impedido. E esse julgamento e de todos os outros que estão na pauta dirigida desta quarta-feira, a gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça. Eu te espero. O Conselho Nacional do Ministério Público arquivou representação do ex-presidente Lula contra Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O processo envolvia a apresentação em PowerPoint usada em denúncia da operação em 2016, que apontava o ex-presidente como o centro do esquema criminoso. Parte dos conselheiros entendeu que era procedente o pedido de providências para que fosse determinada a instauração do processo administrativo disciplinar, mas que as punições que poderiam ser aplicadas já estavam prescritas. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, acompanhe a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite para você. Até amanhã.